Fala, Irmandade Motociclista, está começando mais um Sexta do Motociclista, Histórias e Aventuras. Porque aqui, mais importante que a máquina, é a história de quem pilota. Hoje o papo é com um cara fora do comum. Ele rodou 10 estados brasileiros e cruzou fronteiras, levando sua história até a Argentina e o Paraguai. E não para por aí. Além de viver a estrada, ele também transforma a pele em arte como tatuador. E ainda carrega a magia no que faz. Seja bem-vindo, Ice. O prazer é todo meu, porque contar minha história, conta a história daquele que habita em mim, que é Cristo. Então, sempre um prazer poder contar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida. Então vamos para cima, vamos lá. Bom, vamos começar aqui o bate-papo principal. Mas como começou a sua história no motociclismo? Minha história no motociclismo começou há muito tempo. Minha paixão por motos sempre existiu. Desde criança sou apaixonado por motos. Até que eu conheci o motociclismo e a sua base, a sua origem, a sua estrutura. E quando eu conheci a estrutura do motociclismo, eu me apaixonei, porque era muito semelhante à estrutura de vida da qual eu tinha. Então isso fez com que eu me apaixonasse automaticamente pelo motociclismo e não visse mais minha vida sem o motociclismo. Muito bem. Você é tatuador e também trabalha com mágica. Como estas artes se conectam com a estrada? É bem interessante. Eu costumo dizer que eu sou um misto de situações, um misto de histórias conectadas numa história só. A mágica ela me ajuda muito na estrada também, porque, como eu disse, Cristo é constante no que diz respeito ao motociclismo na minha vida, porque o motociclismo na minha vida é uma missão. Então a mágica ela me ajuda, por exemplo, a me conectar com crianças na estrada e poder, por meio disso, automaticamente apresentar Cristo e aquilo que Cristo faz. Então a mágica ela caminha junto comigo todo o tempo. A tatuagem ela é algo mais local, né? Algo que começou há bastante tempo e que marca, porque o motociclismo e a tatuagem também conectam um com o outro. Então hoje mesmo eu tatuei um motociclista e aí acaba que tem uma troca de ideias sobre motociclismo, sobre histórias. Então a tatuagem ela também acaba conectando tudo isso numa história só. Eu acho massa, porque eu consigo fazer essa junção de tudo e transformar isso tudo numa única história. Perfeito. Entre tantos lugares que você já passou, qual foi a viagem mais marcante da sua vida? Eita, é difícil falar de uma viagem mais marcante, porque, como você disse, já passei por 10 estados, 2 países, fora as viagens mais locais e tal. Então, cada história, na verdade, cada viagem, na verdade, ela marca de alguma forma. Mas se pudéssemos falar de uma viagem marcante aqui, região Ceará, foi uma viagem que fiz para Cococi, quando ninguém ia a Cococi. E eu e alguns membros do clube, alguns membros de clubes parceiros nossos, como os Fênix, fizemos essa viagem meio que na loucura e vivemos uma experiência única nessa viagem. Assim como na nossa viagem para a Argentina, no todo o decorrer dessa viagem, nós tivemos inúmeras surpresas. Então não dá para falar de uma viagem só, porque cada viagem foi, de certa forma, uma viagem mágica. Muito bem. Agora, conta pra gente uma história engraçada ou inesperada na estrada. Falando de Cococi, por exemplo. Cococi, a história de Cococi eu vou resumir, porque ela é uma história muito louca, mas a história de Cococi, a gente foi trocar uma moto. Eu tinha uma moto da Suzuki, fui trocar por uma Dragstar da Yamaha lá em Itauá. O rapazinho do Piauí, eu fui só para trocar essa moto. E aí fui com algumas pessoas, almoçando em Itauá, decidimos ir para Cococi. E nessa ida para Cococi a gente viveu inúmeras coisas, mas dentre elas, se pode falar de algo curioso, a gente teve um encontro com uma experiência sobrenatural. A gente parou num ponto onde apareceu um homem para nós, nos conduziu até um certo lugar, e esse homem simplesmente desapareceu. Depois, ao chegar em casa, a gente foi verificar nas nossas filmagens e esse cara que estava perto de nós, nas filmagens ele não aparecia todo mundo e ele não aparecia.
E aí virou a história do Gaditos do Asfalto, a história que vivemos no Cococi, a história desse homem sobrenatural. Então é uma história que marcou muita gente. E marcou aí bem interessante. E muito interessante. O que te inspira mais? As viagens ou as pessoas que você encontra pelo caminho? Eu posso te falar, Netão, eu ouvia muito mesmo. Pessoas que faziam viagens para fora falar que você só se torna um motociclista quando você consegue ver o motociclismo num plano mais geral, num plano mais amplo. E eu não entendia isso. Nessa viagem que fez eu, minha esposa, o Diego, que era capitão de estrada da gente, e sua esposa Tamires, nessa viagem a gente pôde encontrar, em meio a clubes, grupos independentes, motociclistas em geral, histórias diferentes, estilos diferentes, mas um só acolhimento. E dentro disso, desse acolhimento que o motociclismo nos abraçou nesses 26 dias de estrada, nós realmente voltamos vivendo o motociclismo de uma forma diferente. Nós não tínhamos, por exemplo, sede, nós providenciamos uma sede porque nós nos sentimos em dívida com motociclistas que estavam passando por aqui e não tinham lugar para ficar. E hoje nós abraçamos motociclistas, já colocamos motociclistas de fora do país na nossa sede, de São Paulo, de tantos outros lugares, inclusive um que nos recebeu em São Paulo, nós recebemos ele aqui em Fortaleza. E a gente aprendeu que o motociclismo é além de encontros em praças. O motociclismo verdadeiramente é uma irmandade. Exatamente. E a gente aprendeu isso na prática. A sede que você providenciou fazer foi uma maneira de retribuir a atenção que você teve na estrada. Aquilo que a gente recebeu. Muito bem. Henrique, o que o motociclismo significa para você? Hoje, Neto, o motociclismo é o meu estilo de vida. Porque, para a glória de Deus, assim, eu consegui conectar a minha paixão por motos, o amor que eu tenho por motos e pelo motociclismo em si, a minha fé, que é tudo que eu tenho na minha vida, que é Cristo dentro de mim. E quando eu entendi que eu conseguiria trazer a minha fé para dentro do motociclismo e com isso chegar a pessoas que precisam de Cristo, chegar a pessoas que talvez eu nunca chegaria, fez com que o motociclismo se potencializasse na minha vida de tal forma que eu não me vejo mais sem isso. Hoje o motociclismo que eu vivo, eu com o meu clube, o Gaditos do Asfalto, que é o motociclismo que leva paz para as pessoas, vida para as pessoas, que leva um caminho diferente para as pessoas, para mim é o meu motivo de viver. É o meu chamado, pode-se dizer assim. Então o motociclismo para mim é um chamado de Deus. Coisa muito boa, viu? Henrique, qual a música não pode faltar na sua viagem? Tem algumas. Eu sou ruim do inglês, e uma das que marcou na nossa viagem, por exemplo, foi uma música da banda Skylet, que é um rock cristão, que toda viagem ela me mantinha vidrado na conexão da música com o tempo, com a estrada, e ela marcou a nossa vida nesse sentido. Posso dizer que todo esse álbum do Skylet marcou muito a nossa história. Mas rodar por 10 estados e ainda cruzar 2 países não é para qualquer um, né? O que te motivou a fazer essa viagem? Netão, cara, como eu falei, a estrada é algo que é apaixonante, né? E eu amo isso aí. Eu tinha sonhos de cruzar fronteiras e tal. E aí o Diego e a Tamires, eles falaram disso comigo. Presidente, nós estamos fazendo isso. Estamos planejando fazer essa viagem. E dentro de alguns meses, pouquíssimo tempo, eu disse, nós vamos também. Colocamos em oração, Deus confirmou isso no nosso coração. E nós dissemos, meu irmão, vamos. Sem temer, porque a palavra de Deus fala que a gente não deve temer coisa alguma, né? Não temereis é constante, isso que o Senhor fala no meu coração. Então eu disse, meu irmão, eu vou com uma missão. Então, o que me motivou a fazer isso foi a missão de que em cada estado que eu estivesse, cada fronteira que eu cruzasse, cada pessoa que eu encontrasse, eu pudesse dizer, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a tua vida. Pudesse fazer uma oração naquela sede, naquela casa,
e trazer Cristo para dentro daquele lugar. Então, o que posso dizer que me motivou foi a ideia de que sim, Deus, eu vou viver isso, que é um sonho de todo motociclista, mas eu vou poder te levar comigo e poder apresentar a ti para muitos, em nome de Jesus. E assim foi. Linda a história, viu? Mas como foi o planejamento dessa jornada? Você se preparou muito ou foi mais no espírito da aventura? Como eu falei agora, o nosso antigo capitão de estrada, o Diego e a Tamires, eles já vinham se preparando realmente. Eles estavam preparados para isso, já estavam juntando grana, já tinham fechado contatos, e aí chegou um momento em que eles me falaram isso e eu disse, meu irmão, eu vou meio que num ato de fé mesmo para alguns pode-se dizer que meio que pela aventura em si, mas no nosso caso foi mais pela um ato de fé, como que disse, meu irmão, se o Senhor é comigo, eu vou. Pode-se dizer, uma história muito conhecida como Davi disse, ó, eu vou enfrentar esse gigante e quem está indo comigo é o Senhor dos Exércitos. Quando a gente enfrentou esse gigante, foram tantas fronteiras, tantos dias de viagem e tal, é porque o Senhor estava com a gente nessa história. Então eu disse, meu irmão, por fé eu vou e vai dar tudo certo. E deu tudo muito certo, graças a Deus. Mas qual foi o maior desafio que você encontrou durante essa viagem? O maior desafio e também a melhor história de toda a viagem foi quando, chegando próximo de Urubici, a gente ia fazer 2 serras em Urubici, a gente teve que entrar pela noite numa serra chamada Serra Grande, muito escura, chovendo, com uma estrada muito complicada, e nessa serra nós tombamos a moto, por uma questão lá do GPS, nós acabamos tombando a moto caiu, parou a moto e tudo, fomos acolhidos por uma família lá, e no outro dia seguimos viagem. No outro dia seguimos viagem, é aí por isso que eu digo essa parte mais marcante da história para mim, para minha esposa, porque aí eu costumo dizer que isso é para quem crê. Num determinado ponto, já de dia, indo nessa viagem por essa serra, num determinado momento nós vimos que a serra era muito ruim, não tinha outro ponto de apoio a não ser aquele onde nós caímos, e eu ouvi uma voz de Deus no meu coração dizendo que Ele tinha me derrubado naquele lugar por um propósito. Porque se eu seguisse viagem, muito provavelmente a gente iria cair em um outro lugar, porque era realmente muito ruim, e nós não teríamos suporte, nós teríamos apoio. Então, saber que Deus me derrubou para cuidar de mim, cuidar da minha esposa, cuidar de nós que estávamos nessa viagem, marcou muito a minha vida por saber que Deus cuida de mim. Muito bem. Tudo acontece na hora certa, né? Isso mesmo. Teve algum momento de medo ou dúvida do caminho? Acontece sim. Como você lidou com isso? Pronto, acontece porque nós somos humanos, né? Por mais que a gente vá por fé, por mais que a gente diga que nós não temeremos e tal, estradas que nós não conhecemos, as mais diversas tipos de estrada, chuva, muita chuva, um frio do qual eu não conhecia. Então, chega uma hora que bate sim o medo, bate sim e agora está muito longe para voltar, ainda tem muito destino para ir, o que fazer? Mas aí é continuar crendo, continuar acelerando, botando o Papai do Céu à frente, botando Deus à frente e ir chegando sempre no destino, e graças a Deus foi assim, estrada após estrada, fronteira após fronteira, e graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, com certeza. E o momento mais marcante, aquele que você nunca vai esquecer? O da Serra Grande, sem dúvida, o que Deus me derrubou para cuidar de mim. O que mudou em você depois de viver essa experiência? Me transformou como motociclista. Como eu falei, eu era um motociclista, por exemplo, como uma grande massa dos motociclistas, que se reúnem em praças e tal, acha que até vive uma irmandade, pá, mas viver o que nós vivemos de verdade, sendo abraçado por irmãos que a gente nunca viu, nos botando dentro de casa, muitos saindo do seu quarto para dormir no chão, para a gente dormir na cama do cara, na cama da pessoa. A gente viu o que é realmente irmandade quando a gente vê o que a gente fala de irmandade aqui, alguns às vezes se degladiando por pouca coisa. A gente diz, não, cara, uma viagem dessa te transforma, uma viagem dessa te ensina. Você realmente volta como eu ouvia antes falar. Você se torna um motociclista depois que você faz algo desse tipo. E essa viagem, eu posso dizer, me transformou numa pessoa muito melhor.
muito melhor no que diz respeito a abraçar. Isso é uma coisa que eu vi aí que você falou, né, que foi bem recebida em alguns cantos, pessoas que nem você conhecia, né? Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que ter um certo, vamos dizer assim, um gabarito, né? Ter um pouco de conhecimento das outras pessoas, né? Que é para a pessoa ter aquela, assim, dedicar aquele espaço na casa dela para quem está chegando. Eu costumo dizer, Netão, que a história que você constrói vai fazer com que você seja visto de uma forma. Então isso faz com que pessoas te recebam diferente porque sabem que tu tem uma história diferente. Com certeza. É para quem sonha em fazer uma viagem como a sua, qual o primeiro passo? O primeiro passo é sonhar. Mas sair do espaço sonho e começar a concretizar isso. Tirar realmente. Costumo dizer, eu mesmo passei por essa experiência, eu ouvi de muitas pessoas, de muita gente, palavras que me faziam querer desistir. Que eu chamo isso de os roubadores de sonhos. Com certeza. Muitos disseram, mas tu vai gastar muito, mas é muito perigoso, mas é isso, mas é aquilo. E eu te digo, meu irmão, é possível, eu fiz, minha esposa comigo fez isso, Diego fez isso com sua esposa, então qualquer pessoa do qual colocar isso no coração e determinar e ir realmente para cima, vai conseguir fazer. Muito bem. Agora vamos entrar aqui agora no valores e propósito. Massa. O que a moto te ensinou sobre a vida? A moto, ela me ensinou a ser cauteloso, né? A saber que eu sou frágil e que, como frágil, eu preciso de algo maior que cuide de mim. E a moto, ela me mostrou isso. E na estrada, de forma com a qual nós pegamos, então, eu tive que ter esse entendimento real de que realmente eu tenho que confiar em algo que é maior do que eu. E a moto me mostra isso todo dia. Quando eu subo na moto, é impossível eu sair de moto sem antes eu dizer, Senhor, toma a frente da minha vida. Porque eu sei que o pessoal até diz, moto foi feita para cair. Mas ninguém cai quando tem um Deus que te segura. Então, é isso que a moto me ensina todo dia. O que eu vejo muito, Henrique, é a moto, você tem que ter um respeito, né? Respeitar. Tem que ter um limite. Isso. Então, e na sua visão, o que diferencia um motociclista comum de um verdadeiro estradeiro? Isso que a gente até já falou antes. É você sair daquela sua comodidade. É você entender que é maior do que o que você vê. É maior do que você vê numa praça, é maior do que você vê no Motofest. O motociclismo é muito mais amplo. E quando você tem esse encontro com motociclistas de várias formas, de vários estilos, você começa e você está disposto a aprender, é claro, você, de certa forma, você volta com um know-how maior, você volta com uma bagagem muito maior. Muito bem. Como a arte, tatuagem e mágica influencia na sua forma de ver o mundo? A disciplina, né? Eu tenho que ser muito disciplinado para trabalhar com o que eu trabalho com arte, eu me dedico a isso a todos os dias da minha vida. Então eu acho que a disciplina, essa disciplina da arte me leva para a vida, leva para motociclismo, leva para tudo. Qual o papel do motociclismo no crescimento pessoal de alguém? Eu acho que o motociclismo em si, o motociclismo que eu vivo, que é o de Cristo, nem se fala, isso muda a história de pessoas, mas o motociclismo em si, ele por si só, se você entender os pilares, se você respeitar os princípios, você se torna sim um homem melhor, uma pessoa melhor, porque esses princípios ele te move numa direção diferente. A chuva chegou, né? E a chuva está chegando. Que conselho você daria para quem quer começar no mototurismo? No mototurismo? No mototurismo. Mantenha a sua moto em ordem, manutenção em dia, cuide da sua saúde física. Eu vejo hoje no nosso meio muito motociclista desleixado, gordão e tal. Nada contra, cada um tem a sua vida, mas a sua saúde conta muito em muito tempo de estrada. Então, você cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem, que é a sua moto, faz com que você viva o mototurismo de uma forma mais tranquila.
Tem um bom equipamento, né, gente? É sim, Coragem, principalmente. é verdade. Sem Deus. E para quem sonha em fazer sua primeira viagem internacional de moto? Se prepara, como eu disse, sonha, se prepara e já coloca em ação. Não espera muito tempo não, porque senão o sonho enfraquece, você começa a fraquejar naquilo que você pensava. Então continua firme no teu pensamento e já bota em execução. Estabelece uma data e cumpre isso. Não negocia isso, vai para cima que vai dar tudo certo. Tudo bem. Mas foi uma honra ouvir a sua história aqui. Ah, que massa. Você mostrou pra gente que a estrada não tem limites. Verdade. E que quando a gente carrega propósito, arte e coragem, o mundo inteiro vira caminho. Massa. Queria pedir a você, minha joia, agora deixa aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Amém, com o maior prazer. E esse era o momento que eu estava esperando dessa entrevista. Se eu posso deixar uma mensagem para você que está assistindo isso aqui, é que Jesus Cristo ama a sua vida. Jesus Cristo tem uma transformação para a sua história. Sou presidente de um motoclube cristão com muito orgulho, que tem mudado vidas, que tem restaurado famílias. E eu te digo, a sua vida não é diferente. Deus tem uma obra para ti. E o motociclismo pode te ajudar nisso, mas mais do que o motociclismo, Jesus muda a tua vida. Então, deixa Jesus trabalhar em ti, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, todos à sua volta. Shalom, shalom. Bem, caso você motociclista, motoclube, motogrupo, independente, motocasal, triciclo, você quer ser entrevistado aqui também na Lagoa, aqui no Mudubim? Venha participar sempre da Sexta do Motociclista. Marque a sua presença que, quem sabe, em breve você será um dos escolhidos. Valeu, abraço.